Vamos começando então a nossa aula. Podem ver que o título está ali calorimetria, porque é o assunto que a gente está trabalhando. O conteúdo que eu já venho trabalhando já faz umas 3 semanas, pelo menos, né, quando a gente começou o estudo do calor. Então, o que a gente tem visto nas últimas semanas? Primeiro, a definição a respeito de calor, energia em fluxo, né? Quando eu tenho dois corpos que estão a diferentes temperaturas, sem encostar um corpo no outro, o corpo que está frio ele esquenta e o que está quente esfria até eles atingirem uma situação de mesma temperatura, que é o que chamamos de equilíbrio térmico. E o calor é essa energia que vai passar de um corpo para o outro. Então, essa é a definição do que é calor. Calor é energia. E aí tem até a figura, né, que toda aula eu estou mostrando a figura, para representar o significado do conceito físico de calor. E, naturalmente, esse calor ele sempre flui do corpo quente para o corpo frio. O corpo quente ele vai perder calor para o corpo frio. Isso aqui já foi o assunto, né, da nossa última aula, referente a cálculo da quantidade de calor. Então, tinha essa equação a respeito de capacidade térmica e essa outra, as duas, né, referentes à capacidade térmica. A primeira, capacidade térmica, calor dividido pela variação de temperatura, e a segunda, a capacidade térmica, é a massa vezes o calor específico de uma substância. Que é a capacidade térmica? Ela vai indicar o quanto de calor que um corpo precisa receber para variar a sua temperatura. Esse é o significado de capacidade térmica. E outro conceito importante de calor específico é um conceito parecido com o de capacidade térmica, né? Só que o calor específico ele é referente a uma substância. Então, ele indica a quantidade de calor que cada grama de uma substância precisa para que mude sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, é isso que significa calor específico. Capacidade térmica é quando eu conheço um corpo específico, por exemplo, um cubo, uma panela, um pedaço de metal, enfim. Calor específico quando eu me referindo a uma substância, então uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de areia, uma quantidade de alumínio, assim por diante. Aqui a equação para cálculo do calor, né, a partir do calor específico, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E aqui uma informação que ela é bastante utilizada, bastante útil, que é referente ao calor específico da água. O calor específico da água é dado por 1 caloria por grama vezes grau Celsius. A gente vai falar sobre estados de agregação da matéria. Esse nome parece feio, grande, estranho, mas eu imagino que vocês já estudaram e provavelmente já lembram e saibam do que se trata. Eu chamo de estados de agregação, na verdade, também conhecido como estados físicos. Então, agora a gente vai falar um pouco a respeito dos estados físicos da matéria. Temos 3 estados físicos mais conhecidos, são eles: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses são os estados físicos que a gente costuma estudar no ensino médio, que são importantes para a gente estudar no ensino médio. Existem também outros 2 estados físicos da matéria que não são trabalhados, não são estudados no ensino médio. Um deles é chamado de plasma. Plasma ele é um estado extremamente energético. Para você atingir o plasma, você precisa de uma temperatura extremamente grande. O Sol, por exemplo, ele na verdade ele é um corpo, a estrutura dele, pelo menos o núcleo, é plasma. É extremamente energético e é associado a temperatura. Um outro estado da matéria também conhecido é o chamado condensado de Bose-Einstein. Esse condensado de Bose-Einstein, na verdade, é um estado físico teórico. Ele é previsto teoricamente, mas até onde eu sei, ainda hoje não conseguiram produzir ou identificar qualquer substância que tenha atingido esse estado. Ele seria um estado que foi bolado a partir do que se conhece das leis da física quântica. Mas até onde eu conheço, não viram, não se identificou na prática, nem na Terra, nem fora do planeta Terra, alcançar esse estado. Ele seria um estado de baixa energia, seria resfriar bem mais do que você esfriar coisas que estão a temperaturas baixas. Seria associada uma temperatura próximo do zero absoluto.
Mas para a gente que está fazendo estudo do conteúdo do ensino médio, é importante conhecer os 3 estados físicos, que são aqueles que a gente encontra abundantemente no planeta Terra, que são o estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Eu diria até, me arrisco a dizer, que vocês sabem identificar o que é o sólido, o que é o líquido, o que é o gasoso, não é? Sim. Sólido, aquilo que a gente consegue pegar, a garrafa, né? Líquido, a gente não consegue pegar ou pega com dificuldade. Se eu tiver um objeto sólido igual a água, líquido a gente bebe, por exemplo, né? E gás a gente não pega, a gente não consegue segurar, a gente não consegue nem ver o estado gasoso, né? Então, são 3 estados físicos bem conhecidos e que a gente vai falar rapidamente a respeito deles agora. Eu, geralmente, em sala de aula, eu já mostro assim, os 3, né? Sólido, líquido e gasoso, e já comento de uma vez dos 3. Aqui no slide, eu achei que ia ficar muito pequenininha a letra, então vamos falar um de cada vez. Definir algumas características do sólido. Bom, a gente conhece o sólido, mas o que é o sólido? Bom, características macroscópicas é o nome que a gente dá, macroscópico, é aquilo que a gente consegue ver e observar. Então, as características que você bate o olho e vê que o objeto é sólido. Bom, quando ele é duro. Se ele é duro, significa que ele tem uma forma e volume bem definido. A gente diz que tem forma e volume constante. Como assim forma e volume? Volume é o espaço que ele ocupa. Essa garrafa, ela ocupa um volume de um pouco mais de 500 ml. Ela não vai aumentar ou diminuir se você manter ela aqui, assim, se você não mexer nela. Ela ocupa esse volume e pronto. E a forma? A forma, ela tem uma forma cilíndrica com uns desenhos que foi feito com ela, é a forma física dela. Eu consigo até alterar se eu apertar ela, mas eu preciso aplicar força. Se eu aplicar muita força, ela altera, mas altera permanentemente a sua forma. Então, essa é a característica do sólido e é por isso que a gente consegue pegar. A gente pega ele porque ele tem uma forma bem definida. Diferente do líquido. O líquido, como ele muda a forma, a hora que você tenta pegar, ele escorre pela sua mão. Por isso que é difícil você segurar o líquido. Estado sólido ele é associado a baixas temperaturas. Quando eu falo baixa temperatura, não significa que ele é necessariamente gelado. Mas como uma mesma substância pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, o estado sólido para essa substância é o estado de mais baixa temperatura para ela. Então, se você aumentar a temperatura da substância, ela tende a mudar para um outro estado físico. O de mais baixa temperatura é o estado sólido. E algumas características microscópicas. Microscópicas seriam as características moleculares atômicas, aquelas que você não consegue ver, ou conseguiria ver até, mas tendo um microscópio muito potente. Bom, primeira característica do sólido, ele tem maior proximidade entre as moléculas, então as moléculas elas estão mais próximas, mais juntas umas das outras. Outra característica, alta organização molecular. Então, elas não estão apenas próximas, existe uma organização entre elas. Aliás, existem substâncias que elas têm a mesma composição, só que a organização molecular faz com que sejam substâncias totalmente diferentes. Por exemplo, vocês sabem qual que é a composição química do grafite? Esse grafite que a gente usa para escrever, que tem no lápis? Não. Grafite é carbono. A composição química do grafite é simplesmente carbono. É carbono, ele é feito de carbono. Se você olhar microscopicamente, que átomo tem no grafite? O átomo de carbono, a molécula de grafite é formada por uma união de vários átomos de carbono. Isso é o grafite. O diamante, vocês sabem qual que é a estrutura, qual que é a fórmula molecular do diamante? Não. Carbono. Diamante também é carbono. Vejam só, temos 2 materiais, os 2 têm composição química de carbono, só que a organização molecular é totalmente diferente. Microscopicamente, o carbono ele se organiza como se fosse em fatias. Ele tem uma estrutura que organiza de tal maneira
que a organização dele é quase como se fosse plana. O grafite, ele é uma figura geométrica tridimensional, a organização molecular dele. Essa organização do grafite, ela é muito mais rígida. Isso faz com que seja um material totalmente diferente. Então, não é só o preço que é diferente do grafite para o carbono, não. As características físicas do grafite são totalmente diferentes para do diamante. E por isso que você tem dois objetos totalmente diferentes. O grafite, quer dizer, eu não sei dizer bem como é o grafite, né? Mas o diamante, você precisa de uma condição específica de alta temperatura e alta pressão sobre o carbono para você conseguir formar o diamante. Tanto é que o homem, em laboratório, consegue produzir diamante. Só que o diamante artificial não tem o mesmo valor comercial do diamante natural, né? Eles é muito mais barato e tem aplicações de laboratório. O diamante ele é um material extremamente duro e por conta dessa característica do diamante, ele é usado para fazer ponta de materiais cortantes. Por exemplo, um bisturi de alta precisão, antigamente ele era feito com ponta de diamante, por causa dessa característica de dureza. Bom, só para vocês terem uma ideia, como sólido, é importante essa questão da organização. Eu acabei de falar de dois objetos totalmente diferentes, o grafite. Eu tenho grafite em casa, inclusive, com R$1 eu vou lá na papelaria e compro um monte de grafite. Eu compro lápis, compro refil para lapiseira, tudo é feito com grafite. O diamante, eu não tenho saldo em conta bancária para comprar um colar de diamantes. Então, só para vocês entenderem, apesar de serem materiais com mesma composição química, a estrutura química é totalmente diferente. Isso faz com que sejam objetos totalmente diferentes. Isso porque é sólido. Nos sólidos, essa organização molecular é muito importante, faz com que sejam materiais diferentes. Ok? Ok. Isso vale para o vidro também. O vidro mais comum que a gente tem em casa é o vidro, esses vidros de janela, assim. Geralmente ele é formado a partir de sílica. Bom, sílica é o metal principal componente da areia. Então, sim, o vidro, matéria-prima do vidro é areia. Só que areia totalmente diferente do vidro. Porque ao produzir o vidro, você aquece muito rapidamente, aquece o material, né, a sílica, a areia, você aquece a uma temperatura muito alta, e o resfriamento rápido faz com que haja uma mudança na organização da estrutura, que faz com que seja um material totalmente diferente. O vidro é um material, a areia é outro material, mesmo tendo composições químicas muito parecidas. Bom, esse foi exemplo referente aos tipos de materiais, tipos de sólidos. Então, a organização molecular ela é extremamente importante nos sólidos. Todo sólido ele tem uma organização num certo grau. No caso do vidro, ele não possui essa auto-organização. Tá? O vidro ele não tem uma organização forte, tanto que microscopicamente ele até não parece um sólido. Mas diferencia o vidro da areia é a questão dessa organização molecular. Em geral, sólidos possuem altíssima organização molecular. E outra característica do sólido é a forte interação molecular. Quando eu digo interação, eu quero dizer uma força que faz com que a molécula permaneça sempre junta. E é por isso que o vidro ele é rígido. O vidro não. O sólido ele é rígido. Eu consigo pegar no sólido, ele tem uma forma bem definida por causa dessa forte interação molecular. Ok? Ok. Bom líquido. O que é um líquido? Características macroscópicas, as visíveis, né? Volume constante. Se eu tenho aqui, coloco nessa garrafa 500 ml de água, vai ter 500 ml de água nessa garrafa.
a não ser que eu mude a temperatura, vai manter 500 ml de água. Se eu tirar ela dessa garrafa e colocar numa panela, vai para a panela 500 ml de água. Então, o volume do líquido ele não muda, mas a forma muda. Se eu colocar nessa garrafa, a água vai ter o formato da garrafa. Se eu colocar ela num copo, a água vai ter o formato do copo. Se eu colocar ela num recipiente em forma de coração, o formato da garrafa vai ser coração. Porque o líquido ele não tem uma forma fixa. A forma do líquido depende do recipiente que o contém. Ele é associado a altas temperaturas. Mais uma vez, é uma questão relativa. Quando eu comparo uma certa substância, no estado sólido é mais baixa a temperatura e o líquido vai ser uma temperatura mais alta. Tanto é que se você tem um sólido que quer que ele se torne líquido, você tem que aquecer esse sólido até ele se transformar num líquido. Características microscópicas do líquido. Ele tem menor proximidade entre as moléculas, então, comparado com o sólido, as moléculas estão mais afastadas. Como elas estão mais afastadas, a interação, a força molecular vai ser mais fraca. E no líquido, tem baixa organização molecular, tá? Você quase não tem uma organização em líquidos, por conta dessa fraca interação molecular. E agora, estado da matéria gasoso. Características macroscópicas. Forma e volume. Bem variável, ficou estranho, né? Eu acho que eu não queria ter escrito isso. Certo? Seria forma e volume variável. O que quer dizer isso? Se eu pegar e fechar essa garrafa aqui. Essa garrafa é de 500 ml. Bom, tem ar aqui dentro. Então tem 500 ml de ar. Se eu pegar e abrir, o ar que está aqui dentro, ele espalha pela sala. Vai espalhar aqui pelo meu escritório. O ar espalha, esse gás que estava aqui, ele vai ocupar todo o ambiente. Então, ele já não tem apenas 500 ml, ele tem todo o volume do ambiente. Então, o gás ele tem um volume que depende do recipiente dele. Ele não fica restrito, igual à água. A água, se eu deixar mesmo com a tampa aberta, a água continua aqui dentro da garrafa. O gás não. Se eu abrir a tampa, o gás se espalha. Se for um gás venenoso, um gás perigoso, por exemplo, um gás anestésico, né, que às vezes é usado na medicina, né? Se for um gás anestésico, ele vai espalhar pela sala aqui e eu vou acabar respirando ele, porque o gás ele não fica restrito numa região, ele espalha o máximo possível. É associada a altas temperaturas. Mais uma vez, isso é para uma específica substância. Então, por exemplo, água. A água no estado sólido, que é o que a gente chama de gelo, baixa temperatura, água no estado líquido, que é a água propriamente dita, uma temperatura intermediária, e água no estado gasoso, que é o vapor de água, é uma temperatura muito maior. Então, é isso que eu quero dizer quando é associado a altíssimas temperaturas. Então, características microscópicas. Maior distanciamento entre as moléculas, nenhuma organização molecular, o gás não possui organização alguma. O líquido, a organização é bem pequena, é quase zero, mas não necessariamente zero. No gás, não há organização. E a interação, a força intramolecular, ela é fraquíssima. Se eu for considerar gases ideais, eu posso dizer que ela é inexistente. Não há uma força que liga uma molécula de gás a outra. Bom, é isso. Então, estado sólido, estado de baixa energia, líquido, médio e gás, estado de alta energia. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, eu fiz essa explicação de forma mais geral a respeito dos estados da matéria, até uma explicação rápida, porque o que a gente vai estudar agora está relacionado a isso. Bom, continuando. Mudanças de fase ou mudanças de estado físico. Do que depende essa mudança de estado físico? Depende de um conjunto de fatores. Mas se a gente considerar uma situação padrão, ideal, na qual não há mudança das características ambientes, essa mudança de fase vai depender de temperatura e calor. Por exemplo, o gelo. O gelo ele vai passar para o estado líquido se ele atingir uma temperatura X e a partir dessa temperatura ele continuar recebendo calor. Aí ele derrete. Se você fornecer calor para um sólido,
ele tende a mudar de estado, do sólido para o líquido. Então, essas mudanças elas podem ocorrer e ocorrem naturalmente. Além da água, existem outras substâncias na natureza que a gente consegue observar essa mudança de estado. Então, essa figura aí mostra alguns nomes que a gente dá para essa mudança de estado físico. Sólido, líquido e gasoso, as mudanças entre esses estados. Bom, por exemplo, para o gelo, quando o gelo derrete, a gente chama no dia a dia isso de derreter, não está errado. Mas o termo científico adequado é chamado de fusão. O que é fusão? A fusão é quando um corpo passa do estado sólido para o estado líquido. Está representado nessa figura aí, ó. Essa seta vermelha da esquerda para a direita indica que o corpo precisa absorver calor. Então, se um sólido estiver numa temperatura específica e ele receber calor, ele vai passar para o estado líquido, que a gente chama de derreter, né? O nome desse processo é chamado de fusão. Esse líquido, se ele continuar recebendo calor e atingir uma determinada temperatura, a partir dessa temperatura ele vai passar para o estado gasoso. Isso é chamado de vaporização. Então, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. E agora o inverso. Do gasoso para o líquido é chamado de condensação. Tem um outro nome também que pode aparecer. Liquefação, tá? São sinônimos. Então, condensação é quando passa do gasoso para o líquido. Para passar do gasoso para o líquido, o corpo precisa, a substância precisa perder calor, precisa ceder calor. É o que acontece, por exemplo, quando você está com uma garrafa de água bem gelada, você acabou de tirar do freezer, tem até pedra de gelo dentro dela. Você deixa ela aqui fora, depois de um tempo, a garrafa está toda molhada. A gente fala que a garrafa está suando. O que é essa água? Essa água é por causa da umidade do ar. O ar que possui água no estado gasoso encosta na garrafa e esse ar ele condensa e se transpassa do estado gasoso para o estado líquido. Então, é a condensação ou liquefação da umidade do ar. E passar do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. Quando a gente congela a água, né? Você quer fazer gelo, você vai lá e coloca a garrafa de água no freezer, a hora que ela passa para o estado sólido, a gente chama esse processo de solidificação. É possível também a mudança ocorrer direta do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Essa mudança é chamada de sublimação. Do gasoso para o sólido, às vezes ela pode ser chamada de ressublimação, mas eu confesso que esse nome ele é pouco comum. Em geral, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação direta. Existe um exemplo de sublimação. Antigamente se usava muito, hoje em dia eu acho que não usa tanto. Aquelas bolinhas de naftalina, que era usado para espantar traças e essas pragas de guarda-roupa. Você já usou, já viu sobre essa... Ainda acha, professor? Hã? Ainda acha para comprar. Acha. É que as pessoas usam menos hoje em dia, né? Não sei sim. por quê. Então, aquela bolinha você coloca no guarda-roupa, você vê ela vai diminuindo de tamanho. Aí você pensa, será que as baratas estão lambendo ela? Na verdade, não. É porque ela vai evaporando sem passar para o estado líquido. Ela passa do sólido direto para o gasoso. É a chamada sublimação. Ela, numa condição ambiente, ela não se mantém no estado sólido. Então, ela vai evaporando aos poucos. Eu preciso falar da vaporização. A vaporização ela é a mudança do líquido para o gasoso. Só que tem 3 tipos de vaporização. Às vezes parece que é sinônimo, mas não é bem sinônimo. Eles são processos específicos. Bom, então a vaporização ela pode tem mais de um tipo de vaporização. Tem 3 tipos ali, não são sinônimos, tá? A gente chama de processos específicos. O primeiro tipo de vaporização, que é passar do estado líquido para o gasoso, é chamado de evaporação. É um processo lento. É o que acontece, por exemplo, com a roupa no varal. Você tira a roupa da máquina molhada, né? Bom, por causa da centrifugação da máquina de lavar, ela sai nem tão molhada assim. Aí você coloca no varal. No varal, ali escorre um pouco da água,
só que a roupa continua ainda molhada. Depois de um tempo ela seca, mas a temperatura que a água passa para o estado líquido, do estado líquido para o gasoso, é 100 graus. E com certeza a roupa não chegou a 100 graus. Então o que está acontecendo ali? Por causa de condições específicas, os líquidos eles vão evaporando naturalmente. Tá? É um processo lento que ocorre naturalmente e que depende de algumas características, como, por exemplo, condições de pressão e temperatura ambiente. Por exemplo, a umidade do ar hoje em dia está bem baixa e também a temperatura está muito alta. Então, se coloca a roupa no varal, em 1 hora a roupa já está seca, esturricada já. Por quê? Essas condições ambientes de alta temperatura ambiente e baixa umidade favorecem o processo de evaporação. Outra coisa que favorece é a área de contato. Por isso que na hora de colocar a roupa no varal, você estende e deixa esticada. Se você pegar a roupa e deixar amassadinha e colocar no canto, ela vai demorar mais para secar. Então, se você deixa o ambiente aberto, ela vai secar mais rápido. Uhum. Vento também favorece a secagem, tá? A evaporação. Só que no caso de roupa, o vento ele não é desejável, porque geralmente ele traz poeira junto, né? Então, geralmente, quando tem muito vento, a gente não gosta. Mas, tecnicamente, ele ajuda a secar a roupa. O segundo tipo de vaporização é chamado de ebulição. Esse que a gente faz quando coloca água na panela e coloca para ferver. A hora que ela chega numa temperatura e começa a passar para o estado gasoso, esse é chamado de ebulição. É um processo mais rápido que a evaporação. Então, quando você fornece calor para o corpo para ele aquecer e alcança a temperatura para a substância líquida, aí é chamado de ebulição. E a calefação é um processo bem violento, bem mais rápido. Por exemplo, você acabou de fritar um bife na panela. Então a panela está fervendo, ela está muito quente. Aí você pega um pouco de água na torneira e joga na panela. A hora que bate a água, faz aquele... E a água já evapora de uma vez. Aquele processo ele é bem mais rápido que a ebulição. Porque a panela, a frigideira, está numa temperatura muito alta. Então, quando ela aquece muito rápido, instantaneamente quase passa para o estado de vapor, é o que a gente chama de calefação. Então, basicamente, o que diferencia esses 3 tipos de vaporização é o tempo, né? A evaporação é muito lenta, a ebulição é rápido e a calefação é extremamente rápida. Bom, continuando então, eu quero falar agora a respeito de calor latente. O que é o calor latente? O calor latente, ele é uma quantidade de calor que você precisa para que a substância mude de estado físico. Então, quanto maior o calor latente, mais calor aquela substância precisa para mudar de estado físico. Para calcular o calor latente, a gente vai utilizar essa relação aqui, ó, Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, M é massa e o L é o calor latente. Esse calor latente depende da substância. Cada substância tem um valor de calor latente. A água tem um valor de calor latente, o ferro tem um, o alumínio tem um e assim por diante. Algumas observações importantes sobre calor latente. Bom, primeiro, para mudar de estado físico, a substância precisa estar na temperatura de mudança de estado físico. Então, por exemplo, a água, para virar o gelo, para ele derreter, você precisa fornecer calor. Só que se o gelo estiver muito gelado, você não vai derreter o gelo de uma vez. Ele precisa chegar na temperatura que ele derrete. Qual que é a temperatura que o gelo derrete? O gelo derrete a 0 graus Celsius. Então, se você tirar daqueles câmara frigorífica bem gelada, digamos que o gelo está a menos 10 graus Celsius, está bem gelado. Aí você coloca ele e começa a aquecer. Para você começar a ver ele virar água, ele tem que chegar na temperatura de 0 graus. Então, ele vai absorver calor de menos 10 até chegar no 0. E depois que o gelo tiver a 0 graus, é que ele vai começar a derreter e virar água. E ele não derrete de uma vez. Ele vai derretendo aos poucos, conforme recebe calor. Segunda observação também muito importante, a maioria das substâncias não muda de temperatura enquanto está derretendo. Então, o gelo, enquanto ele está virando água, ele permanece a 0 graus. Então, assim, se você tiver uma situação de equilíbrio, no qual você, por exemplo, você tem água a 0 graus,
Você deixou a água bem gelada, deixou no freezer, ela começou a congelar. E aí você tira a água do freezer e coloca em cima da mesa, temperatura ambiente. Como a temperatura ambiente é muito maior do que a temperatura da água gelada, com o tempo essa água vai recebendo o calor do ambiente. Se ainda tiver gelo ali dentro, a água não esquenta, enquanto não derreter todo o gelo. Quando terminar de derreter todo o gelo, é que ela vai começar a aumentar a temperatura. Mas isso se o gelo estava em equilíbrio na água antes de você colocá-la em cima da mesa. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai tomar tereré, por exemplo, a gente joga, às vezes, o gelo na água ali e a água demora um tempo para esfriar e o gelo derrete. Mas por quê? Porque antes a água e o gelo estavam a temperaturas diferentes. Se você tiver água e gelo na mesma temperatura, aí sim você vai ter uma água que vai só começar a esquentar depois que derreter todo o gelo. Eu falei meio embolado. Deu para entender essa questão do gelo e da água? Eu sim, professor. Tranquilo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, a respeito de calor latente. H2O é a forma molecular da água. Por que eu coloquei assim? Porque a água a gente chama quando está no estado líquido, né? Quando ela vira gelo, a gente chama de gelo. Né? Quando ela vira sólido, a gente chama de gelo. Então, só para especificar, a substância água. Então, para a substância água, condições a nível do mar. Por quê? Porque a pressão, ela pode influenciar, pode não, ela vai influenciar nessas condições de temperatura para a água mudar de estado físico. Então, a nível do mar, que é uma situação ideal, a temperatura de fusão e solidificação da água é 0 graus. Ou seja, a água congela 0 graus e o gelo começa a derreter a partir de 0 graus. Calor latente de fusão, ou seja, para o gelo derreter, é igual a 80. Significa que, para cada grama de gelo, eu preciso de uma quantidade de calor igual a 80 calorias. Calor latente de solidificação da água, menos 80. Por que menos 80? Porque para a água virar gelo, ela precisa perder calor. Por isso que tem esse sinal de menos ali. Calor latente de ebulição da água. Ou seja, para a água virar vapor. É 540 calorias por grama, aproximadamente. E de condensação, para a água passar do estado gasoso e voltar para o estado líquido, menos 540, mais uma vez. É menos porque ela precisa perder calor para voltar a ser água. Então, essas são uma tabelinha que eu coloquei com um exemplo sobre a água, tá? Para a água, só para entender o que é esse calor latente. Tudo bem. Ok. Bom, então vamos agora trabalhar exemplo envolvendo cálculo. Então, em um calorímetro, 300 gramas de gelo que está na temperatura de transição de fase, isto é, 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para fazer com que ocorra a fusão completa desse gelo. Ou seja, o gelo já está na temperatura que ele derrete. Então, todo o calor que ele receber vai fazer com que ele passe para o estado líquido. Quais são as informações? Os 300 gramas de gelo, o calor latente e a pergunta, né? Qual é a quantidade de calor? Essa informação é importante. O gelo está na temperatura de mudança de fase, né? Que é o 0 graus. Não vai aparecer no cálculo, mas é uma informação relevante. Então, coloquei ali no canto os dados que a gente tem. A equação, Q é igual a M vezes L. Então, quantidade de calor é massa, que é 300 vezes o calor latente, que é 80. 300 vezes 80. 24 mil calorias é a quantidade de calor que você precisa para fazer essa quantidade de gelo derreter. Bom, determine a quantidade de calor necessária para fundir uma barra de ouro de 0,5 quilos, que está a temperatura ambiente, 33 graus Celsius. Coloquei a temperatura ambiente de Campo Grande, Aquidauana, já que a gente está acostumado, né? Sabe-se que calor específico 0,03, esse é o calor específico do ouro, da substância ouro. TF, né, que é a temperatura de fusão do ouro. A temperatura, o ouro ele vai derreter a mais de 1.000 graus Celsius, 1.063 graus Celsius. Eita. Ou seja, se você quiser derreter ouro, no fogão da sua casa você não vai conseguir. É lenha. Vai lenha aí, hein? A temperatura de fogão é alta. A maioria dos metais né? Eu acho que o único metal que eu sei de cabeça agora, que ele derrete a uma temperatura relativamente baixa, é o chumbo. Que ele derrete, se eu não me engano, a
cerca de 300 e 400 graus Celsius. Essa temperatura o nosso fogão chega, o forno chega. Uhum. Então, se você quisesse fundir chumbo, até dá. Mas ouro, prata, alumínio, mesmo alumínio, derreter é difícil. Só se você tiver uma solda, né? Aí a solda atinge essas altas temperaturas. Calor latente do fogo, não, do ouro, 15,8 calorias por grama. E aqui as informações, então, né? A massa, que é meio quilo, e a temperatura que ele está inicial. E essas outras informações que o enunciado deu aqui, né? Essas eu não vou transcrever, mas a massa eu vou. Com um detalhe, a massa está em quilos. Como o calor latente está em gramas, eu tenho que passar para gramas. Então, meio quilo equivale a 500 gramas. Isso. Sim. Variação de temperatura. Como o ouro ele vai derreter a 1063 graus Celsius, eu tenho que ver o quanto que ele tem que aumentar para ir dos 33 da temperatura ambiente até os 1063. Então, tem que fazer. Quanto que vai aumentar? Então, 1063 menos 33 igual a 1030. Ou seja, a variação de temperatura que esse ouro precisa ter é 1030. Por que isso? Porque para começar a derreter, ele precisa chegar lá nos 1063 graus Celsius. E o exército está querendo saber a quantidade de calor. Nesse caso, a gente tem dois cálculos para fazer. Bom, eu vou fazer esses dois cálculos de uma vez. Esse primeiro aqui, ó, é o que a gente viu na última aula, que é a mudança de temperatura. Por quê? Porque o ouro precisa alcançar a temperatura de mudança de fase. E essa outra aqui, depois que ele alcança a mudança, é a quantidade de calor que ele vai precisar para efetivamente mudar de estado físico. Então, esse é o calor que a gente calculou na última aula e esse é o que a gente está vendo nessa aula de hoje. A gente vai precisar usar essas duas e eu vou fazer de uma vez. Tá. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Então, as informações que a gente tinha, eu já substituí na equação. Que equação? Essa equação aqui, ó, MC delta T. Então, M é a massa. A massa aqui é 500 gramas. Calor específico, 0,03. E quanto? A variação de temperatura. Quanto que tem que subir a temperatura? 1033. Mais, então a massa, de novo, que é 500 vezes 15,8. Então, vou fazer aqui a multiplicação, ó. 500 vezes 0,03 vezes 1030. Multiplicando esse vezes esse vezes esse, dá 15.450. E esses dois aqui, 500 vezes 15,8 dá 7.900. Aí eu somo esses dois calor, né? O calor para aumentar a temperatura e o calor para derreter, teremos quantidade de calor igual a 23.350 calorias. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, de cálculo era isso que eu precisava trabalhar com você. Agora, vamos pegar a última parte da aula já, que é falar a respeito do diagrama de fase. O que é o diagrama de fase? O diagrama de fase, ele vai nos mostrar qual é o estado físico de uma substância de acordo com as condições de temperatura e pressão. Para cada substância, você vai ter uma característica. Então, esse diagrama de fase, por exemplo, da água, esse diagrama de fase do alumínio, diagrama de fase do oxigênio, também é uma substância, também consegue fazer passar para o estado líquido, e assim por diante. Bom, e esse diagrama, ele mostra a condição de temperatura e pressão. Ó. Então, o eixo vertical do gráfico é pressão e o eixo horizontal é temperatura. Então, conforme a temperatura e pressão do corpo, você vai saber qual é a condição, qual é o estado físico dele. Então, ó, com valores baixos de temperatura e pressão, você costuma ter o sólido. Só que se a pressão for extremamente baixa, o corpo ele pode passar para o estado de vapor, para o estado gasoso. O estado intermediário geralmente é bem aqui, ó. Uma substância comum, ela costuma estar nessa posição do gráfico. Então, de forma que se você só diminuir a temperatura do líquido, ele vira sólido. Se você aumentar a temperatura do líquido, ele passa para o estado gasoso. Então, geralmente é isso. Para
para substâncias. E tem esse ponto aqui, ó. A curva do gráfico indica as mudanças, né? Então, nesse ponto aqui, ó, ele é sólido ou é líquido? Essa substância ela pode ser tanto sólido quanto líquido, como as duas coisas. Por exemplo, você colocou gelo num copo. Depois de um tempo, você vê que tem água e um pouco de gelo, porque ele está mudando, ele está no ponto de transição. Seria essa posição aqui, né? No qual ele pode ser tanto líquido quanto sólido. E tem uma característica bem específica que é esse ponto P, que é chamado de ponto tríplice. É uma condição muito específica na qual a substância pode existir nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Para a água, isso aí seria mais ou menos próximo do 0 graus e uma pressão bem baixinha, uma pressão 100 vezes menor do que a pressão que a gente vive. Em laboratório, você consegue atingir essa temperatura do ponto tríplice. E existe uma outra temperatura chamada ponto crítico, que eu vou mostrar no próximo gráfico. Esse daqui é o gráfico da água. A água, como é uma substância anômala, o gráfico dela é diferente, ó. Nessa outra, o ponto reto ele continua seguindo para a direita. No da água, esse ponto entre o sólido e líquido ele vai um pouco para trás, é um comportamento anômalo da água. Por conta dessa característica, a água ela tem uma condição bem bacana. O gelo. Se você aumentar a pressão do gelo, ele passa instantaneamente para o estado líquido. Então, se você pegar um cubo de gelo e aplicar uma pressão, por exemplo, com uma faca, naquele ponto ele pode passar para o estado líquido mesmo sem atingir a temperatura. Então, esse é o chamado... Não tem um nome específico, né? É quando você aumenta a pressão. É porque você está nessa posição aqui, ó, aumentou a pressão, ele passa para o estado líquido. E esse pontinho aqui em vermelho é chamado de ponto crítico. Ele é uma condição extrema. Nesse ponto crítico, ou melhor, além desse ponto crítico, a substância ela só pode ser um estado gasoso ou plasma. Você não consegue ter, por exemplo, um sólido nessa temperatura de ponto crítico. No ponto crítico, já é um ponto além do qual a substância ela vai ser apenas gasoso, um gás muito energético, um líquido fluido supercrítico, que eles chamam, que é um líquido que tem características parecidas com a do gás. É uma situação bem específica que a gente não vai interagir com uma situação como essa no dia a dia. Deu para entender mais ou menos esse gráfico do diagrama de fase? Deu, professor. Tá. E por hoje é isso. O que eu tinha para trabalhar hoje na aula era a respeito dos estados físicos e calor latente. Então, por hoje é isso, tá?